Boa noite, pessoal. Segunda-feira, 22 de junho de 2020. A gente aqui nas nossas web aulas, né? No isolamento social, correndo aí do coronavírus. Turma. Pois é, essa aula é um revisional aí para P40 e eu vou trabalhar com vocês o tema sobre a transição da educação, a passagem aí do momento, né, em que a educação se desloca do tempo em que ela ainda era a educação do Brasil Império para a educação republicana. E para isso daí a gente tem que compreender, né, quais que eram as necessidades e o que fazia os indivíduos, então, irem para a escola, os governantes, qual que era o investimento que era feito também nessa escola, né, e todos esses padrões aí. O que acontece, o pessoal? É muito importante, né, a gente desenvolver o pensamento a partir aí das mudanças pombalinas que vão acontecer antes mesmo do Império. Pombal expulsa os jesuítas, né, transforma então a educação numa educação com as aulas régias, né, a partir daí, então a aula régia vai ser a aula que vai administrar a educação no país. Depois, com a proclamação de independência brasileira, vai haver aí, então, o critério de desenvolvimento de uma educação mais voltada aí para a elite, para formar a elite já no nosso país. Isso porque, pessoal, porque era necessário, então, haver aí os indivíduos preparados. Qual que vai ser o grande traço aí do Brasil Império? Vai ser aquela jogada, né, das províncias não quererem assumir os gastos. O Império também tinha aí as suas restrições, mas já na transformação aí no período aí de transição do Império para a República, muitas mudanças vão acontecer, né? Muitas serão as transformações que vão ocorrer. Então, quais vão ser os antecedentes? A gente pode seguir aí, ó, as mudanças políticas e sociais que ocorreram nessa transformação. Bom, a primeira mudança política e social que vai acontecer vai ser a abolição da escravidão no dia 13 de maio de 1888, tá, turma? Essa abolição da escravidão vai simbolizar aí uma grande mudança na mão de obra, mudanças e transformações aí dentro do caráter, então, de como se organizava o Brasil aí, império. Lembra vocês que boa parte da elite vai ficar contra o imperador, né? Eles vão se sentir aí lesados pela abolição da escravidão e vão rumar também para a luta pela proclamação da República. Enfim, os ideais republicanos traziam ideais de igualdade, de que os indivíduos tivessem investimento. Mas, para isso, era necessária uma mudança profunda, era necessária uma mudança estrutural que não vai acontecer de imediato, né? Essas mudanças foram acontecendo no momento transitório e, para falar a verdade, a gente já viu já na Primeira República, depois no decorrer da Era Vargas, no período populista, que a educação ela vai engatinhando, né? Ela vai se transformando aos poucos. Bom, as mudanças elas exigiam aí uma melhor qualificação daqueles indivíduos que já compunham os quadros nacionais. Então, dentro dessa república nascente, eles necessitavam aí de pessoas que estivessem qualificadas para poder cuidar do administrativo republicano. E essas mudanças elas vão ser uma crescente no decorrer aí do tempo, né? Com o passar do tempo sempre vai haver a necessidade aí das mudanças e das transformações. Por exemplo, na transição do Império para a República, precisa das pessoas formadas para os quadros administrativos, para os quadros sociopolíticos. Depois, no decorrer da República e a sua ampliação, a necessidade vai ser de formar
uma mão de obra capaz aí de preencher, né, as mudanças, por exemplo, o setor industrial que vai crescer, o desenvolvimento de uma educação mais robusta, não vai ser só mais aquelas pequenas operações primárias, né? Eles vão ter que elevar ainda mais aí o grau de formação dos indivíduos. Saindo do escravismo, então, o país ele vai iniciar uma formação urbana industrial, mas o setor mais importante dessa produção continua sendo a agricultura. Quem que vai ser responsável, pessoal, por essa formação e ampliação de um setor industrial? Os investidores, né, que vão ter o seu capital sobrando depois da abolição da escravidão. Lembra vocês que a escravidão era um negócio bem rentoso para os indivíduos que viviam aí nessa época. E quando acaba a escravidão, eles vão ter excedentes de capitais para poder investir em outras áreas. Aí eles vão começar a investir na indústria. E quem que serão os principais ocupantes desses cargos aí nas indústrias? Os imigrantes, né? Os italianos, os alemães, os indivíduos que vieram para cá. Mesmo com o desenvolvimento aí do comércio nas cidades, a maioria da população ainda vive no campo. Então, o fenômeno aí do êxodo rural, ele é um fenômeno que foi conhecido depois, né? Ele vai se dar aí bem mais à frente, bem à frente da República, quando a industrialização ela se torna aí um fator forte. E justamente essa população que ainda vive no campo é que vai somar aí os maiores quadros de analfabetismo, né, que existiam no país. Era 83,7% da população que não tinha acesso a nenhuma escola. E nenhum mesmo. Hoje em dia a gente faz a crítica aos analfabetos funcionais, aqueles indivíduos, né, que sabem ler o seu nome, sabem escrever o seu nome, mas não sabem interpretar textos, não sabem cuidar aí de uma leitura crítica. Mas era muito pior, eles não sabiam nem escrever o nome, como dizem os próprios autores, né, não sabiam nem desenhar o seu nome. E isso daí fazia o quê? Fazia com que o país vivesse dentro de um retrocesso. E esse crescimento industrial, o crescimento desse modo de vida que vai perpassar aí do Império para o governo republicano, vai gerar ainda mais, então, a necessidade de quê? De pessoas que se formassem, de pessoas que tivessem instrução para poder preencher esses quadros. Então, vai realçar o problema do analfabetismo, justamente essa necessidade. Tá? Então, aí eles vão ver que aquela educação elitista, aquela educação que privilegiava apenas uma camada deveria existir, mas tinha que haver também uma educação que tirasse aí os cidadãos, né? Agora a república já não tem mais servos de um imperador, tem cidadãos, e esses cidadãos tinham que ter a formação. Muitas pessoas elas não dominavam nem a leitura básica, nem a escrita e as operações, né? Que são operações básicas, como multiplicar, subtrair, dividir, somar. Eles não tinham esse conhecimento aí primordial. Entre o grande número de analfabetos, a gente já viu, inclusive, foi uma questão de prova que a gente já fez, né, estavam os negros recém-libertos e os seus descendentes. Por quê, pessoal? Porque esses negros que foram libertos, a gente sabe que não houve uma medida republicana, nem durante o Império, quando foi abolida a escravidão, e nem no início da República, para poder trazer algum fator de igualdade para eles. Simplesmente chega. Começa lá em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos. Depois eles vão aprovar na década de 70 a Lei do Ventre Livre, e depois, na década de 80, a Lei dos Sexagenários. Então, eles foram trabalhando aos poucos para ganhar tempo aí para substituir a mão de obra escrava. E quando foi feito essa abolição, o que os escravos ganharam de justiça para eles poderem existir com cidadania? Nada. Tanto é que vocês viram aí nos nossos textos da apostila que os negros e os seus descendentes eles eram jogados aí para uma espécie de cidadania de segunda ou de terceira classe.
É muito interessante, né, a gente ver esses movimentos que nós temos hoje na sociedade brasileira, como Black Lives Matter, né, que é as vidas negras importam, realçando que até hoje ainda existe um descaso, né, quanto à formação, quanto o cuidado aí para poder inserir essas pessoas nos quadros sociais necessários. Por ser analfabeto, o negro ele vai ficar de fora de decisões políticas. A Constituição de 1891, que é a primeira Constituição republicana, ela garante o voto a todos os homens maiores de idade, mas eles tinham que ser o quê? Alfabetizados. Então, como a grande maioria dos negros eram analfabetos, eles ficavam aí, então, excluídos desse poder de voto. Eles ficavam excluídos, então, das decisões políticas. Muitas vezes, alguns indivíduos que estão debatendo esse tema, que estão discutindo aí esses pensamentos, eles costumam ficar falando assim, mas já estamos em outro patamar, hoje em dia as pessoas que tinham que querer a alfabetização. Só que a gente sabe que não basta querer ser alfabetizado, né, turma? Tem que haver condições sociais, de alimentação, de moradia, de tranquilidade para que os indivíduos possam estudar. Uma pessoa que vai trabalhar aí 12, 13 horas por dia para colocar comida dentro de casa, como que ela vai conseguir pensar aí nos estudos? E mais, quem tem que oferecer aí para esses indivíduos a escola, a formação, é o próprio Estado, né? São as instituições públicas que têm que trazer para esses indivíduos aí a oportunidade de formação. Outra coisa que também é debatido, isso daí eu acho quase que uma, desculpe o palavreado, mas uma sacanagem, né, com os afrodescendentes. Ainda tem políticos e pessoas que falam assim, a escravidão não gerou nada disso não, por que eles não mudaram as leis, se eles são grande parte, ou em alguns momentos da história, até a maioria do povo brasileiro? Justamente por isso, eles eram excluídos de qualquer medida que pudesse levá-los aí ao beneficiamento, a qualquer medida que pudesse levar eles, então, à mudança social. Então, isso é muito importante vocês terem em mente aí, principalmente para questões de concurso, e vocês, como educadores, vão perceber muito isso nas escolas. Vocês vão perceber muito isso quando estiverem trabalhando, né? Como que essas condições elas ficam niveladas, elas ficam, digamos assim, dentro de uma estrutura que surpreende os indivíduos, tanto política quanto educacionalmente. Como assim, professor? Simplifica para nós. Quando chega uma pessoa, por exemplo, afrodescendente e revela ser um PhD ou ser um pós-doutor, entendeu? Ele é visto como com ar de superação, como se aquilo ali fosse uma coisa que foge completamente do que é comum, né? Completamente. Isso daí já são essas bases aí que a gente consegue enxergar dos resquícios. Lembra vocês também que, historicamente, falando em padrão de história, não tem tanto tempo assim que a nossa sociedade vem mudando, que a nossa cultura vem mudando. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Segundo Romanelli, 2008, a sua citação, a maioria dos analfabetos, 82,63%, era de negros e imigrantes. Então, se você pegar o coeficiente total e analisar por dentro dessa faixa que a gente está pensando e analisando em dados aí, era uma minoria branca que tinha, digamos assim, o analfabetismo aí como princípio de condenação a ser excluso, a não ter essas condições, tá bom? A educação representava aí a expectativa de resolver o problema do momento anterior. Então houve uma grande estagnação, houve um grande problema econômico durante o Império, e principalmente nas questões administrativas, nas questões de desenvolvimento aí social. Qual que seria a maneira de resolver esse problema? Isso que vocês têm que colocar em mente. Qual que seria a forma de resolver esse problema? Levando a educação para os indivíduos, para que os indivíduos eles se tornassem, então, cidadãos capazes. Aí vai se mirar essa parte da educação, essa parte do desenvolvimento em quem?
o pessoal, vai se mirar nos europeus. Então, eles vão começar a analisar a questão educacional brasileira, eles vão começar a pensar, né, como funcionava a educação no Brasil a partir aí então de como era desenvolvido essa educação e dos cidadãos europeus. Era uma estrutura completamente diferente, era uma forma completamente diferente de vida. Então a educação ela passa a ser considerada o quê? Um fator de progresso, né? E aí entra aquela questão também que algumas pessoas citaram na prova e eu achei bem interessante, que é a questão do higienismo, que através da educação as pessoas passariam a ser mais higiênicas, as pessoas passariam a não representar mais, né, uma dificuldade ou até mesmo um perigo para a sociedade. Por quê? Existe até um erro histórico nisso daí, que vai surgir no começo da República alguns movimentos de contestação quanto ao trabalho, quanto ao salário, quanto à exploração. Só que isso não veio simplesmente da cabeça dos indivíduos que pertenciam a classes mais pobres. Quem trouxe esse pensamento para o Brasil, né, esse pensamento ele vem aqui para o nosso território com os imigrantes. Os italianos que já viviam as bases anarquistas dentro da Europa e também os alemães que já tinham as bases do socialismo dentro da Europa. Quando eles chegam aqui e começam a trabalhar, qual que vai ser a tendência desses indivíduos? Proliferarem os pensamentos europeus, né, na luta por melhor emprego, por melhor reconhecimento, melhor salário, etc., né, e tentar fazer aí com que as mudanças acontecessem. Como os imigrantes, trabalhadores, né, eram pobres, isso daí é generalizado aí para todos os demais pobres que tentavam alterar a sua situação. Aí nós temos aí o terceiro tópico, ó, a população pobre era considerada classe perigosa, porque poderia oferecer problemas à nova organização do trabalho e à manutenção da ordem pública. Justamente porque o que seria isso? Trazer desorganização para a ordem pública. Durante muito tempo, reivindicações sociais, luta por melhores condições do nosso país, foi considerado aí um caso de baderna, um caso de polícia. Então, quando os indivíduos se reuniam para lutar pelos seus direitos, para pedir melhoria aí na condição de vida e tudo mais, o que acontecia? O pessoal, eles eram considerados, na verdade, subversivos, pessoas que queriam atrapalhar o desenvolvimento social. Aí você tem que fazer a pergunta, né? Não é como atrapalhar, é qual desenvolvimento social? Aquele que atendia à intenção exclusiva da elite, então, que tinha dentro aí da miséria, dentro do analfabetismo, o crescente aí de seus representantes, né? Porque seria uma coisa muito complicada tentar pensar numa educação levada para esses pobres aí, para fazer com que eles tivessem uma mudança de vida, uma real transformação. E até hoje a gente ainda vê isso, né? Eu vi há uns dias atrás aí, até alguns meses atrás, o ministro da Economia falando, meio com desaforo, que as empregadas domésticas estavam indo muito para a Disney. Então, quer dizer, pode até não ser culpa dele, né? As pessoas elas são embasadas aí nos padrões culturais que elas desenvolvem. Mas a gente tem que pensar que já é um discurso que já vem de longa data, que já vem de muito tempo, né? Um discurso que vai sendo propagado aí com o passar do tempo e que se torna perigoso por si só. De que a elite, aqueles que têm condições, devem usufruir aí das condições e aqueles que não detêm essas condições devem simplesmente trabalhar. Também significa perigo aí de contágio de doenças, né? Essa parte é muito interessante porque a gente viu que os indivíduos moravam aglomerados aí nos cortiços, no centro, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. O que era um cortiço, turma? Era um prédio, né, que a gente aqui em Campo Belo chama muito de sobrado. Esses sobrados gigantescos que tinham vários quartos e geralmente morava uma família por quarto. O banheiro era coletivo e quem que eram esses indivíduos? Os indivíduos que trabalhavam na área urbana. Eram os indivíduos, então, que trabalhavam nas indústrias, que trabalhavam no comércio, que trabalhavam no cais.
E eles é que exerciam, então, todo esse funcionamento. Em 1904, o presidente Rodrigues Alves, tá, ele decide, então, igualar o Rio de Janeiro a Paris. Paris passou por um momento chamado Belle Époque, que foi o momento em que fizeram uma série de restaurações, uma série de reformas em Paris para poder transformar Paris mesmo numa cidade gigantesca e maravilhosa. O que o Rodrigues Alves decide fazer? Ele decide, então, gerar, né, uma reforma no Rio de Janeiro para poder transformar o Rio de Janeiro numa cidade apraz de receber investidores, de receber pessoas do mundo inteiro que quisessem investir aí na cidade. Investir em quê? Na indústria e também na compra, né, dos gêneros agrícolas que eram produzidos. Aí os indivíduos poderiam se dirigir ao Rio de Janeiro e fazer aí o comércio, então, na cidade. Bom, até aí tranquilo. Só que o que estava no caminho do presidente da República para poder realizar tal reforma, galera? Os cortiços onde as pessoas moravam. E vai ser nessa época também, de 1904, que o sanitarista Oswaldo Cruz vinha percorrendo o país testando aí as vacinas europeias na população. Então, doenças como a peste bubônica, a varíola, eram doenças que assolavam, a cólera, eram doenças que assolavam aí o pessoal nesses cortiços. O que o presidente decidiu fazer? Demolir os cortiços, retirar essas pessoas dessa área onde elas moravam, para poder, então, higienizar. E aí elas seriam vacinadas logo depois. Aí vai casar dois fatos históricos brasileiros aí, que refletem também nessa questão da educação, né? Primeiro, eles vão destruir os cortiços e expulsar as pessoas dos mesmos. Só que o governo ele deveria fazer o quê? Ele poderia até fazer essa campanha de reforma do Rio. Porém, ele deveria dar condições de moradia aí para os indivíduos que moravam nos cortiços, mas não. Eles foram simplesmente expulsos dessas moradias e não foi dado um lugar para eles irem. Qual foi a solução, então, adotada por eles? Eles vão aí se dirigir para os morros. Já existia uma ocupação do Morro da Providência, no Rio de Janeiro, que é chamado de Morro da Providência porque as pessoas que lutaram contra os moradores de Canudos era prometido a eles uma casa própria. E eles foram morar próximo ao Ministério do Exército, né, que fica nessa área aí do Morro da Providência, e os outros morros também que surgem no centro do Rio de Janeiro, a galera começa a ocupar. Justamente para quê, pessoal? Porque quando derruba os cortiços, o preço dos aluguéis dispara, porque o dono das casas pensa, tem um monte de gente precisando morar, eu tenho casas para alugar, eu vou cobrar um valor mais alto. Como eles não tinham condição aí de pagar, eles vão então morar nesses morros. Começa aí então o movimento de favelização. Aí se você me perguntasse assim, mas em que isso reflete, o professor, na questão educacional do início da República? Aí eu te devolvo, né, uma pergunta com outra. Teria lugar nas escolas que recebiam as crianças para a formação para os jovens que moravam nesses morros? Eles seriam, digamos assim, incluídos nessas políticas aí públicas? E a vacina, que eu estava citando para vocês, aí o governo, ao invés de fazer uma campanha educacional, falando da importância da vacina, como ela deveria ser aplicada em todos e tudo mais, o que ele faz? Ele simplesmente vai vacinar as pessoas. Aí aconteceu um boato, né, de que a vacina era aplicada em partes íntimas, que era obrigatório, e o povão vai se voltar contra ela. Ao invés do governo fazer uma campanha educacional, ir lá e mostrar para que servia essa vacinação, ele manda a polícia ir com os sanitaristas e segurar, jogar para o chão, segurar quem não quisesse ser vacinado e vacinar à força. Isso também é uma questão de educação no nosso país, né? Pessoas muitas vezes não são informadas, não é trabalhado com elas a funcionalidade das coisas. Nós estamos vivendo isso no século XXI. Sarampo voltou para o nosso país. Aí, quando eu procurei saber, lendo aí os artigos e tudo que fala sobre isso,
porque os pais temiam que injetando a vacina as crianças desenvolvessem o sarampo. Eu pensei, os céus, a mesma ignorância do século XX se repetindo no século XXI. Falta do quê? Desses setores educacionais para poder fazer isso daí. Aí o que vai acontecer? Os pobres eles vão ser tratados como excluídos, entenderam? E aí começa o processo de favelização, começa esse processo de ruptura, né? E as pessoas vão ficando aí jogadas de lado. Tem um livro excelente, para quem tiver curiosidade sobre isso que a gente está falando, né? Que é O Cortiço, do Luiz de Azevedo. Depois é uma leitura muito interessante, pessoal. Quase todos os pobres eram escravos libertos. O que isso quer dizer? Eram pessoas que descendiam da escravidão. E os imigrantes pobres, aqueles que não tinham nenhuma reserva, nenhuma riqueza, que vieram para o Brasil e não tinham como se estabelecer com conforto aqui, então, na República surgente. Qual que era a função da educação, então? Era despertar o civismo nesses indivíduos. Aí vem as perguntas que eu te fiz, né? Mas civismo em quem? Como fazer isso para uma população que é excluída, uma população que é deixada de lado, né? Que não tem a mínima representatividade dentro aí do seu pensamento? Bom, continuando aí, pessoal. Em 1890, pouquinho tempo depois da proclamação da República, vai ser criada aí a Secretaria de Negócios da Instituição Pública, Correios e Telégrafos. E vai ser essa secretaria que vai ficar incumbida aí dos primeiros passos para desenvolver aí um cenário nacional para a educação. A Constituição da República de 1891, ela também vai estabelecer a descentralização do ensino. Como que isso vai funcionar? As instituições de ensino superior ficam a cargo aí do governo federal, certo? E o governo secundário nos estados, tá? Em todos os níveis. Aí. O que vai acontecer com isso? Passa a ter um maior investimento no setor aí da formação superior, né? E para os estados, para poder baratear, o que vai acontecer? Eles vão começar a criar uma divisão, porque o estado não tinha o dinheiro para investir nessa educação. Aí começa a ser gerada aquela educação deficitária, aquela educação que vai ser excludente, até chegar ao ensino dual, até as classes mais abastadas puderem falar assim, não, a gente vai pagar a própria escola para o filho, né? O governo ajuda a gente com outras maneiras, que foi uma das grandes brigas aí durante a República, e a gente paga a escola, então, para os nossos filhos não se misturarem, né? Para poder não ficar misturado com os outros indivíduos. Consequentemente, vai caber o quê? Aos estados a competência de promover e legislar o ensino primário e profissional. O problema vai surgir daí, pessoal, porque os estados não tinham dinheiro, eles não tinham grana para poder fazer um investimento desse tamanho. Então é aí que você vê, né, um nível de educação de uma maneira, o outro nível de educação muito superior. A educação federal, quando você encontra jovens que estudam a educação básica no Instituto Federal e que estudam a educação básica numa escola estadual, todo mundo chega à conclusão que os investimentos e a forma educacional ela é diferenciada. Isso vem desde o começo da República até os dias de hoje. Entretanto, o governo central assumiu, juntamente com os estados, a tutela do ensino primário e profissionalizante, encarregando-se também na normatização e da fiscalização do ensino secundário. Então, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, mediante a falta de investimento, eu não gosto dessa expressão não, mas pode ser usado o sucateamento da educação, o que vai acontecer, pessoal? A União passa a também fiscalizar essas escolas e esses ensinos. E aí vai surgir, vai ser dividido, né? O ensino primário, primeiro grau como chamado, que eram aí as séries iniciais, e o ensino secundário, o ginasial, né? Que era a preparação propedêutica aí para a continuidade do ensino superior, do ensino universitário. Mas Vossas Excelências já sabem que todo mundo
por questões maiores, tinham que fazer o quê? O pessoal tinham que ir aí trabalhar para também dedicar-se aí ao profissionalizante por falta de condição de vida. Benjamin Constant vai ser o primeiro ministro da instituição pública, da instrução, desculpa, pública, e vai elaborar a reforma do ensino que vai ter influência positivista. O movimento positivista, lembra vocês, é aquele movimento que surge na Europa e defende aí o tecnicismo. Né? Ele vai propor a substituição do velho currículo humanista, que formava o indivíduo dentro das questões mesmo de vida social, do desenvolvimento social, e ele vai propor aí um currículo enciclopédico, que é o currículo mesmo concentrado aí na formação exata, na formação profissionalizante. O que se chama aí durante o período aí pós-ditadura militar de educação bancária no pensamento do nosso saudoso Paulo Freire. Né? Com esta reforma foram introduzidas disciplinas científicas em um ensino seriado. Então passa a estudar então aquelas disciplinas que vão te dando, né, o conhecimento necessário para depois desenvolver isso num curso maior, dividido aí por série. O ensino primário, secundário e superior vai ser alterado aí e vai se criar o pedagógico. O que vai ser esse pedagógico, pessoal? Seria uma formação mais voltada, então, para que os indivíduos dessem aí continuidade, os da elite dessem continuidade ao ensino para a universidade, né, para a formação superior, e os mais pobres, eles também recebiam educação, mas eles ficavam pelo caminho, pelo que eu falei para vocês, porque era uma questão aí mais de condição social do que tipicamente de querer. Né? Mesmo com todas as mudanças, o ensino propedêutico continuou a ser privilégio dos mais ricos, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Enquanto o ensino secundário e superior recebia verbas da União, o ensino primário, com a responsabilidade de reverter o alarmante quadro de analfabetismo, ele ficava subsidiado pelos estados. É aí que a gente vai ter o bagaceamento mesmo dessa educação. Por quê? Os estados não tinham nem dinheiro e nem interesse de desenvolver uma educação de qualidade. Aí qual vai ser a consequência desse fator aí, o turma? A consequência vai ser o fadamento das classes mais pobres para o profissionalizante, para o trabalho braçal. E as elites, né, que são os indivíduos mais abastados, vai ser direcionada para quem? Desculpa, as elites mais abastadas, aqueles que têm mais dinheiro, eles vão ser direcionados aí para o ensino acadêmico, né, para a formação nas universidades. Bom, surge depois disso a modernização das escolas normais. Vai passando o tempo, vai se desenvolvendo, então, a necessidade de cada vez mais ampliar, cada vez mais criar aí os métodos educacionais, onde surgirá, então, a modernização das escolas normais e números, né, e formas diferentes aí de lidar com a educação. A formação de professores vai ser atrelada ao desenvolvimento da educação primária. Então, eles vão começar a formar os professores, né, a toque de caixa para poder atender essa necessidade primária. É aí que eles vão colocar, né, para funcionar aí o aceleramento de formação aí do pessoal que trabalhava, que vai se formar no magistério para poder trabalhar na educação. O primeiro núcleo de formação de professores foi a Escola Normal de Niterói. Aí eles começam a ter foco para formar um indivíduo para quê? O pessoal? Para poder formar os indivíduos para dar aula na educação básica, tá? Na educação primária. E os outros indivíduos, eles vêm daquela formação mais robusta, de uma formação, digamos assim, mais selecionada para poder dar aula nas demais escolas. O que vai gerar uma outra dicotomia, né? Uma outra divisão, que os mais pobres, e principalmente as mulheres, vão ficar lecionando
no ensino aí primário. E os homens aí, membros da elite, etc., que têm essa formação mais robusta, eles vão dar aula onde? O pessoal? Nas universidades, nos cursos, digamos assim, que tivessem mais status, mais glamour. E o problema que vai envolver também essas escolas, a gente tem esse terceiro tópico aí, vai ser da baixa frequência e o número insuficiente de professores. Então, os caras, eles tinham um problemaço para poder resolver. E as medidas que eles vão adotando para poder resolver esse problema, quais serão, turma? Será aí, então, o desenvolvimento da escola e da formação aí dos professores. Só que esse tema a gente continua a nossa revisão na quarta-feira, pessoal. Me despeço de vocês, um grande abraço, professor Bruno Lopes, Ciências Humanas, segunda-feira, 22 de junho, né, Centro Mineiro de Educação Superior, o SEMES. Até logo, muito obrigado aí, então, por me assistir. Valeu.